começar o nosso papo aqui falando sobre uma situação do vôlei brasileiro que preocupa e virou polêmica essa semana. Depois a gente fala mais sobre sua carreira também, mas eu gostaria de saber sua opinião sobre esse assunto. Fair play financeiro. A maioria dos clubes cumpriram o que foi pedido pela CBV, só que teve uma polêmica principalmente em dois times, um no masculino, um no feminino. O feminino é o Curitiba Vôlei, que são algumas atletas que têm uma disputa judicial com o clube. E o Ponta Grossa, o caso parece ser mais de temporadas anteriores a essa que passou, e que eles fizeram um acordo com o clube e o clube não honrou os compromissos. Qual que é a sua opinião sobre o fair play financeiro? Ele está sendo bem aplicado? Ele tem que ser mais rigoroso? Como é que você vê essa questão? Olha, eu realmente fico meio... Eu tenho uma coisa seguinte. Para jogar a Superliga, eu acho que os clubes eles deveriam ter um seguro, sabe? Com financeiro, um seguro onde que é tão bom para o clube como para os atletas. Eu acho que ficar devendo às pessoas é muito ruim, né? E nós temos uma Superliga tão bacana, eu acho que é ruim assim. Eu acho que com essa pandemia é pior ainda. Os patrocinadores estão saindo, né, devido a essa falta de dinheiro aí. Então, eu acho que todos os clubes deveriam honrar, sim, com seus compromissos aos atletas. Porque os atletas trabalharam, né? A mesma coisa, como é que você vai pagar a pessoa se a pessoa não trabalha? Mas eles trabalharam, eles jogaram, eles honraram a camisa, honraram o nome do time, honraram o nome da sociedade. Eles devem ser ressarcidos com os direitos deles. Então, eu acredito que tenha que ter uma punição, sim. Tem que ter fair play, o fair play tem que ser pago, não pode ser de qualquer jeito. Eu acho que todos os clubes aí têm que ter as suas dívidas, seu lado financeiro todo certinho para poder entrar na competição. Até porque, Anderson, é bastante complicado para os atletas, às vezes ficam pagando para jogar durante a temporada, e o psicológico completamente abalado, até propriamente a credibilidade da competição. Gera um desnivelamento ali, né? Alguns times com bastante estrutura, outros sem tanta estrutura, os atletas não recebendo. A gente conversou com a Mayara Basso, que defendeu o Valinhos na última temporada. Ela falou que até hoje está devendo 4 ou 5 salários, e querem que elas assinem a declaração de estabilidade, que o Valinhos quer disputar a Superliga B. Desistiu da Superliga A, no caso, mas quer disputar a Superliga B e quer um acordo verbal. Eles querem que nós vamos pagar vocês em janeiro, mas não podemos colocar nada em contrato. E aí realmente é uma situação bastante complicada, porque o atleta fica na mão de um acordo verbal. E talvez a ideia do seguro fosse uma boa ideia, para evitar casos como o de Maringá na última temporada, né? Que o patrocinador deu calote, e aí o Maringá ficou sem dinheiro nenhum e quase não terminou a Superliga. Então, eu acho que a intenção, né, das pessoas em estar montando equipes tá dando emprego a mais pessoas, mais atletas jogando o tempo inteiro, são mais profissionais no mercado. Mas também de que adianta você ter toda essa boa intenção se no final do mês você não recebe, né? Ninguém vive só de vento, né? E as pessoas precisam se alimentar os seus entes, né? Sua família, os familiares, tem muitas pessoas que dependem disso. Então, eu acho que antes que aconteça alguma coisa que já resolva a montar uma equipe, que tenha a plena certeza que vai ser pago. Acredito que no caso de Curitiba, eu li as mensagens, eu não acompanho muito assim não, mas essa eu comecei a ler porque foi um caso que me interessou bastante. Ali, eu acho que existe um disse que não disse. Né? Pessoas falam que ela recebeu, as outras falam que não, mas eu acho que ali é mais fácil de resolver de qualquer coisa. Agora, Valinhos, ele já vem passando por essa
situação já há algumas temporadas, né? Com dificuldade financeira. Tudo bem, eu vou lá. Quem que não quer jogar Superliga A? Todo mundo quer jogar Superliga A. Mas antes disso, você tem que ter uma responsabilidade de ter a condições de estar jogando uma Superliga A. É como mesmo manter um carro luxuoso se você não tem condições de pagar o seguro e colocar combustível. Então não adianta nada. Acho que você tem que conseguir fazer as coisas conforme o seu orçamento, conforme o seu bolso. Você não pode dar um passo maior do que a sua perna. Então, acredito que isso tem que ser revisto. Mesma coisa, o Caramuru também já foi assim. Lá atrás tem o antigo Volta Redonda, que também teve a mesma situação, né? De pessoas que não pagaram os negócios. O time, né? Há muitos anos atrás, o time de Maringá, com o Pampa liderando ali, também saiu no meio da competição porque não tinha como mais arcar as finanças do time. Então, é um absurdo. Tem que ter a garantia e a CBV tem que pedir essa garantia. Né, que você tem o dinheiro em caixa para você corresponder a essas despesas. Então, tem que ter um respaldo. Envolve até, igual a gente estava comentando, a credibilidade da competição, né? Com times devendo, o principal evento do país e times devendo salários. Ô Anderson, o pessoal já está entrando aqui participando. Thomas Lopes, funcional, já mandou boa noite. Entrou aqui o Maurício, já está pesando a live aqui com a gente. Maurício, campeão olímpico aí também. Ô Anderson, vamos falar um pouquinho então do SESI Bauru agora, que está anunciando aos poucos o seu elenco e já anunciou sua renovação também para a próxima temporada. Já tem um vislumbre de como que vai ser a próxima temporada e provavelmente não vai ter torcida no começo das competições, mas o calendário, você já sabe mais ou menos a questão dos treinamentos, dos torneios? Olha, a gente está procurando já, né, a equipe está sendo montada. Acho que ele saiu do ar aí. Tá me ouvindo? Voltou, pode falar. Então, a equipe está sendo apresentada. É lógico que a gente está se programando para já começar no começo de agosto aí, aos treinos. Vou retornar aos treinos no começo de agosto. A gente está só dependendo da liberação do governo, né? Com relação à pandemia. E vai ser uma temporada bem atípica, né? Porque ainda não se sabe ao certo quais equipes irão jogar. Tipo, se São João dos Pés. São José dos Pinhais. São José dos Pinhais vai estar participando, se Curitiba vai jogar. Então a gente precisa ter a calma nesse momento para a gente poder fazer uma coisa certinha e não dar um tiro. Mas acredito que a competição volte aí final de outubro, a Superliga, meados de novembro no máximo, ali vai estar começando a Superliga. A Superliga, eu acredito que sim, que vai ter. Os regionais ainda não sei ao certo se vão haver as competições. Paulista, Mineiro, Carioca, o que for jogar ali, ainda assim eu não sei se vai ter essas competições. Mas a Superliga com certeza vai ter, e Copa Brasil também a gente vai conseguir se organizar para poder estar disputando. Bacana, Anderson. O pessoal já participando aqui também, o Lucas42 falou que o São José dos Pinhais já confirmou a participação, vai estar na próxima Superliga. Curitiba também. Um amigo meu que trabalha lá, um amigo meu que trabalha em Curitiba, na equipe então chama Luciano, e ele tá dando o ganho. Maravilha que vai estar jogando aí. Eu acho que é importante ter equipes do Sul, né? O Sul que é um grande celeiro. Tem que ter equipes no Sul, sim. A gente sente bom que falta o pessoal disso. vai participando e ajudando a gente também, né? É bacana a interação do pessoal. Isso. Ô Anderson, Bauru tem um bom investimento, talvez não o mesmo que Praia e Minas, mas com certeza está na briga ali com o pessoal da frente, Osasco, o Rio que se juntou com o Flamengo agora, ó, Maurício Souza aí, central, já chegou também, falou ô louco, e aí, esse é o cara, o Maurício Souza falando aí. E aí o Bauru tem um bom investimento aí. Maurício, um abraço para ele, meu camarada.
Maurício Souza aí, mais uma temporada em Taubaté, se eu não me engano. Eu tenho certeza, acho que é Taubaté mesmo que ele vai jogar. O Anderson, aí o César Bauru sempre teve nas cabeças nos últimos anos, desde que quando você assumiu, estava ali quinto lugar, quarto lugar, disputando o Campeonato Paulista também, você chegou a ganhar o Campeonato Paulista de 2019. O que você acha que está faltando para vocês darem um passo a mais? Chegar talvez uma final da Superliga, final da Copa do Brasil? Deixa eu só responder o Maurício aqui. Repete a pergunta para mim, que eu me perdi aqui um pouquinho. Claro, eu estava falando um pouquinho do investimento do César Bauru, que desde que você assumiu é um bom investimento, a equipe está ali nas cabeças, disputando sempre as primeiras posições, Campeonato Paulista, própria Superliga, quinto, quarto lugar, chegou a disputar uma semifinal depois de ganhar do Rio. Perguntei o que está faltando para talvez dar um passo a mais, chegar numa final, talvez disputar um título. Mais dinheiro, no caso, vamos colocar aí. Rapaz, eu acho que a gente está galgando o nosso espaço aos pouquinhos, né? A gente está... Cara, um ano a gente... O negócio que eu falo sempre é que toda história de sucesso você vai construindo aos poucos, né? O Sada Cruzeiro foi assim, Minas Tênis Clube foi assim na década de 80, né? Na década de 2000, agora está voltando de novo a reformular. Então é aos poucos. O SESI foi assim, O né? O Osasco também, o Praia. O Praia é um projeto que começou ali, veio se firmando, foi se consolidando e agora tem essa potência aí. Então a gente precisa galgar caminho ano por ano, né? Não dá pra gente ser a Cida do vôlei, ó. Beijo bom pra te ver, ela. Cida. Beijo. Então, não adianta a gente dar um tiro e no outro ano a gente não ter a equipe. Então a gente vai construindo e vai, né, colocando pedras sobre pedra, né, para que o alicerce seja forte, né, seja resistente. Então a gente precisa ter esse pé no chão. E cada dia o voleibol está ficando mais difícil, né? Falta de mais recursos, né? A gente está brigando muito com o exterior, né? As meninas estão saindo muito cedo para jogar lá e a gente precisa reformular aqui. Algumas jogadoras pretendem ficar no Brasil Dileu. Abraço, Dileu. E a gente precisa ter isso. Então a gente tem que ter os pés no chão e fazer aos pouquinhos. Dar valor à base, né, para que elas tenham, comece a entrar no mercado também e comece a mostrar o seu voleibol. Então não adianta a gente só jogar com as feras. Jogar com as feras é muito bom, mas a gente precisa ensinar alguém também a jogar. As mais novas, elas precisam estar no meio do processo. Bacana, Anderson. Antes então da gente falar da última temporada, vou aproveitar o gancho da sua resposta, que esse é um assunto que eu gosto sempre de falar bastante nas lives. E você tem uma experiência bem vasta na base, que é um assunto que eu gosto bastante de falar em todas as lives. Você acabou de falar um pouquinho da base, desse investimento, a importância de usar atletas da base. Como é que você vê o trabalho de base que está sendo feito atualmente no Brasil? Você trabalhou em uma das referências aí no Minas, foi técnico da base do Minas. Ele está sendo bem feito, tanto na questão técnica quanto psicológica? Falta recurso, investimento na base? Qual que é o panorama que você pode dar para a gente? Olha, eu vejo a base ela crescendo, ela retomando, né, o lugar que há alguns anos foi esquecido. A gente precisa voltar a trabalhar a base melhor, né? A gente precisa dar mais importância à base. E a gente vem se preparando para isso, tanto no quesito masculino ou feminino, né? A gente precisa se organizar melhor em termos na parte técnica, na parte disputa de jogo. A gente precisa reformular isso. E vem sendo feito essa reformulação para que a gente possa acompanhar o calendário, tanto internacional, como o calendário escolar, como o calendário de federações, né? Calendário de CBS, de CBI. A gente precisa se organizar para isso, para que a gente possa
fazer com que nossos atletas jovens eles estejam em constante treinamento, em constante disputa, que é isso que faz o atleta crescer. Não adianta a gente treinar um período aqui, sai, vai um período aqui, e a gente tem que ter essa engrenagem, ela tem que estar toda sincronizada, para que esse resultado seja mais prazeroso e ter mais volume, né? Não adianta a gente fazer não, a gente tem que fazer uma geração, fazer com que ela fortifique, e a gente vai, porque o voleibol é ciclo, né? São gerações e gerações, e a gente precisa estar reformulando. Então, é nisso que a gente precisa estar pensando, e a nossa base ela tem que estar presente o tempo todo. Então, Aí, a gente tem que dar muita moral para eles. Eu ri aqui porque eu acho que é seu amigo, ele já tá falando aqui. É o doutor Roger, doutor, a gente vai tomar uma cervejinha assim, pode deixar. Ele tá falando aqui, pessoal, já. Tá acabando a série, vem beber comigo uma Heineken, ó, aí tá bom demais. Tá? Aí é bom. Resenha Vamos sim, doutor Roger. Então Rodrigo, a gente precisa dar... Só complementando. Rodrigo Nogueira é um grande amigo que eu tenho lá no Minas Tênis Clube, um garoto formidável, trabalhou, ele hoje ele é árbitro do basquete, né? Ele tá sempre nos jogos do voleibol, ele sempre foi atleta do basquete, mas é um grande desportista, então ele ama todos os esportes. Eu acho que isso é formidável. Rodrigo, se Deus quiser, a gente vai estar se encontrando aí futuramente. Lá vem o Luciano, velho, só bebe Kaiser. O pessoal gosta de varzear. O outro fala para tomar Heineken, o outro vem com Kaiser. Ele que toma Kaiser. Mudou um pouco o nível aí, né, Anderson? Vamos lá. Uma diferença grande. O Rodrigo Nogueira já tinha te elogiado aqui, falando que você revela muitos jogadores, que fez chover jogadoras lá. E Anderson, quero falar de uma coisa também que envolve a base, mas também profissional. Você pode pegar esses dois assuntos aí. Redes sociais. De uns 5 anos para cá, elas já existiam desde, sei lá, 2005, 2006, tinha o Orkut e tal, né, o MSN, mas ganha uma força impressionante de uns 5 anos para cá. Instagram, Facebook, próprio Twitter. E aí tem as duas versões da moeda, porque são chuvas de críticas, muita pressão, tanto quanto número de seguidores muito grande, elogios. E você acha que as redes sociais, como que as novas gerações estão tratando isso? Prejudica um pouco o foco, a cabeça das jogadoras atualmente? Olha, eu acho que as redes sociais ela vêm para nos ajudar de uma forma que, se a gente não tiver o controle disso, ela pode ser prejudicial, né? Ela tem que engrandecer a tua imagem. Basta você essa ferramenta. Por que você precisa dela? Eu vejo muitas pessoas que se promovem através das redes sociais, né? Tanto profissionalmente como vulgarmente, né? Pessoas que expõem seu corpo, e é uma coisa que eu não curto muito. Eu acho que a gente deveria, e também tira um pouco da sua privacidade. Tudo que você faz, você expõe, você posta, você está deixando que as pessoas comentem o que ela quiser comentar. Tá ali. Uma menina fez... a menina expôs o corpo dela, ela vai ser taxada de piranha, que quer se promover através do corpo. Ela vai receber qualquer crítica, tanto do corpo, seu corpo é bonito, a menina é bonita, ou se é uma vadia, uma coisa bem assim. Então você tem que saber usar essas ferramentas, para que você não se denigre, denigre a sua imagem. Agora, a pessoa que mostra trabalhando, eu estou trabalhando, é uma ferramenta para que, através de informação, estou dando a informação de que é isso, é uma informação de que é aquilo, as informações são certas, a gente precisa ajudar essa pessoa aqui, que ela está com dificuldade, precisa de remédio, precisa
uma cesta básica, como fazer uma campanha do agasalho, uma campanha... Eu acho isso muito bacana, muito rico. Agora, usar para... Cada um vai usar a ferramenta da maneira que quer. Saiba que você vai sofrer consequências, tanto positiva como negativa. Aquela que usa para o mal vai ter uma influência muito ruim. As outras que fazem por bem vai ser sempre aplaudidas, como tem as mãozinhas aí, e tem os joinhas. Então, acho que a gente tem que saber usar essas ferramentas, para que a gente não denigre a nossa imagem. Nós vivemos de nós. Então, tem muitas pessoas que confundem isso. Você acha que está afetando muito dentro de quadro, ou as atletas que você teve experiência na base, no profissional também, elas estão sabendo lidar bem com isso? Como é que é esse trabalho seu como técnico também? Olha, eu vejo que... Eu acho que é um pouco ruim, né? A menina da base, ela ainda não tem esse discernimento ainda do que serve essas ferramentas, né? Orkut, Instagram, Facebook. Orkut nem existe mais. Facebook, Instagram, Bom tempo Twitter, né? E veio o Orkut, depois aí surgiu o Facebook, né? E aí daqui a pouco vai ter outra coisa. E eu acho isso que as meninas ainda, elas não conseguem ter esse discernimento do que é bom e o que é ruim, né? Talvez ela faça com uma intenção de simplesmente uma molecagem, vamos colocar assim, porque é da idade. Faça como molecagem, e tem outras pessoas que você vê tudo de todo mundo o tempo inteiro, né? A não ser que hoje você priva a sua conta e você tem que receber um convite. Mas ali você está sendo sempre questionada. Então, acho que tem que saber dosar, acho que tem que ser monitorado pelos pais. As maiores de idade, sabe, tem a vida delas, então, mas eu acho que elas já têm discernimento, saber o que é bom, o que é ruim. Então, eu acho que na base tem que ser monitorado. Eu peço sempre às minhas atletas que não se exponham tanto assim, né? Que faça desse instrumento bom para elas, né? Para a imagem delas como atletas. E não simplesmente coisas vulgares que eu acho que não é legal. E outra coisa, a gente também, mesmo você está defendendo uma instituição e você está trabalhando dentro da instituição. Então, se você posta alguma coisa que é vinculada a uma instituição, você está denegrindo a sua imagem e a imagem daquela instituição, né? Então, eu acho muito, muito ruim isso. A gente precisa monitorar. Pegando um pouco aí do gancho também, continuar nessa onda de rede social, mas mudando um pouquinho o foco. Questão das críticas, tanto em rede social quanto na imprensa, como geral. O Ted Roger citou o nome aí, eu não vou entrar nesse mérito, vamos falar de uma empresa, da imprensa, numa forma geral. Você chegou a falar uma entrevista para Jovem Pan, Bauru, se eu não me engano, sobre a questão que muita gente nem entra dentro da quadra e quer meter o bedelho, quer criticar, quer dar palpite. Como é que você vê essa questão hoje em dia, tanto nas redes sociais, que eu também vejo bastante, crítica para lá, crítica para cá, muitas vezes com ironias. Isso afeta vocês? Como que vocês lidam também, trabalham essa parte psicológica, tanto sua como técnico, que também é criticado, quanto das atletas? Olha, essa é uma parte, o Dr. Rod falou ali do Bruno Voloche, né? Eu acho que o jornalista, ele tem um poder, a imprensa, ela tem um poder de atingir pessoas em qualquer canto do mundo. Então, é lógico que eu não vou falar para você que eu acho que é bonito, que é bacana, né? Que eu fico feliz pelas críticas, não. Quando são críticas construtivas, né? Que te faz pensar naquilo que você fez, que somos pessoas públicas, né? Então, essa parte da minha vida, ela é pública. Então, as pessoas podem argumentar e falar. Eu recebo mensagens no meu Instagram direto, no Facebook, pô, por que você não fez aquilo? Você mexeu errado, a pessoa, você está mexendo... É a opinião dela. Tudo bem. Algumas coisas eu vou lá, leio, eu nem respondo, eu falei, você tem razão. Quando eu acho bacana, é legal, pô, boa ideia. Mas
É como futebol, todo mundo é técnico de futebol, todo mundo é técnico de voleibol, né? Então, entra num ouvido e sai no outro. Agora, quando elas são pejorativas, né, que a pessoa tenta te, te atingir por outras coisas, eu acho que isso é ruim. Eu não leio, né, o blog dele, não vejo notícia, eu vejo agora aqui no Instagram que ele está postando o tempo todo sobre esse fair play financeiro aí. Ele está tentando atingir de qualquer jeito a CBV. Ele vive do que ele planta, da coisa mal questionada. Eu acho que ele tem algumas coisas, ele tem certa razão, né? Mas acho que pode ser tratado de um modo diferente, não atingindo as pessoas. Então eu procuro não me envolver, tem hora que eu fico muito bravo. Se eu estiver pessoalmente com ele, eu não sei qual que vai ser a minha reação, mas procuro nem não entrar nesse mérito, porque eu acho que ele, pobre de espírito. Quando eu falei que pessoas não entram na quadra, e outra, ele se esconde atrás de ele se esconde atrás de um papel, de uma plataforma, né, que a gente está falando de um Instagram, de um Facebook, plantando notícias falsas, né? Ou falsas não, ou inventadas, ou o achômetro, né? Ele não vai à quadra ver o jogo, ele não vai aos treinos participar, né, para ver o que está sendo feito. Ele simplesmente omite a opinião dele por empatia, por não gostar da pessoa, por empatia à pessoa, por empatia a isso, por empatia aquilo, né? Sendo que Anderson, tive um encontro com ele uma vez. E ele é covarde, né? Então acho que ele precisa entender isso. Ele foi casado com uma ex-atleta, acho que deve ser a mãe dos filhos dele, não sei. Mas ele acha que ele entende de voleibol. Não sei a história dele, eu acho que ele é covarde. Se esconde atrás de um jornal, né? Que ele está denigrindo o nome do jornal, mas ele acha que isso é certo, deixa ele seguir a vida dele. Eu sigo a minha aqui, vambora. Ô O Pai do Anderson, Céu lá tá olhando por nós. a Ade Carvalho, só para explicar aqui, às vezes com certeza tem muita gente que não conhece, ela pergunta quem é o Voloche. O Voloche é um jornalista que está há muito tempo aí cobrindo vôlei, ele é colunista do Estadão, e ele tem a coluna lá de opinião dele, agora entrando no Instagram, no Facebook, só para você entender, tá, De Carvalho, de quem o Anderson está falando. O Anderson, só para terminar esse assunto imprensa, Voloche à parte, vamos falar assim. Como é que você vê a cobertura da imprensa? Também a questão da transmissão dos jogos. Ela está sendo feita de maneira suficiente? Teve o streaming agora, que foi uma ideia bastante bacana, né, da TVN Esportes ali, canal Vôlei Brasil, que ampliou bastante o acesso do fã de vôlei. Mas como é que você vê também na TV aberta ainda muito pouco, né, Anderson? Infelizmente. Mas a TV aberta cada dia vem perdendo mais espaço, né? Vem tendo menos espaço na programação no geral. Olha, eu gosto muito do que estão revisando, né? Das coisas que vêm para. Eu gosto da imprensa que emite opiniões sinceras e corretas, né? Acertar e errar está muito próximo, né? Acho que depende daquilo que você escreva, ou daquilo que você fale, né? Palavras soltas ao vento não retornam. Papel aceita tudo, computador aceita tudo. Então você tem que ter esse discernimento de saber omitir a sua opinião, tanto porque você é um profissional e tem um outro profissional, você está falando de um outro profissional. É uma coisa muito séria. Mas eu gosto, cara, eu gosto do negócio. Eu acho que a gente podia se organizar um pouco também. Tudo é organização, né? A gente está passando por um momento muito difícil, né? Para a televisão, né? Para as empresas, né? Para os clubes. Então a gente precisa ter todo mundo em prol de um melhor, né? O esporte precisa disso. Qualquer segmento de qualquer trabalho, qualquer profissão. Então a gente precisa ter isso bem vivo.
e saber que a gente pode alcançar melhores resultados sem passar por cima de ninguém. É cada um trabalhando à sua maneira, né? Então, a gente precisa ter isso, né? Então, a minha mãe está me ligando aqui, deixa eu ver. Eu reparei aqui que o seu áudio diminuiu um pouquinho. Deve ser por isso, então. Voltou, agora o áudio está normal. Porque deixa eu mandar uma mensagem para minha irmã aqui. E aí... Beleza. Deixa aí. Enquanto isso, o Anderson, o Edinaldo aqui já está cobrando a gente, ó. Bora falar do Bauru? Bora falar do Bauru, então, Edinaldo. Nós vamos falar bastante do Bauru e também da carreira do Anderson como técnico. Antes de começar a falar de Bauru, só ler uma mensagem aqui do Tavinho Natal, que ele deu a opinião dele aqui. Ele falou que a Superliga está morrendo e o vôlei brasileiro se resumiu ao nosso talento porque a nossa estrutura está de mal a pior, e não é só culpa da pandemia. O Tavinho, com certeza, não pode se jogar a responsabilidade de todos os problemas da pandemia, porque muitos times aí já estão com problema de estrutura e pagamento há muito tempo aí, né? Talvez na feminina eu veja que tem uma estrutura melhor, assim, o masculino tem mais times, às vezes, que passam por dificuldade. O feminino tem mais clubes com estabilidade, eu diria assim, porque tem Pinheiros, tem o Praia, tem o Minas, o Osasco tem muito tempo, o Rio também. O próprio Curitiba já era um projeto que estava chegando a uma idade maior aí, antes dessa polêmica toda aí, né? E vai continuar, pelo que a Gisele falou, então vai continuar firme. Ô Anderson, falar um pouquinho do SESI Bauru. Antes de falar de quando você assumiu o SESI, queria falar só um pouquinho antes dessa temporada, última temporada. Bem resumidinho mesmo. O SESI Bauru chegou para a última temporada, como sempre, com a expectativa de estar nas cabeças ali também. Com certeza, um adversário perigoso para qualquer time. Teve a derrota no Campeonato Paulista, de certa forma surpreendente, mas o que não tira o mérito de forma alguma das meninas do São Paulo Barueri, que jogaram muito, tanto contra o SESI Vôlei Bauru quanto com o Osasco. E aí vem a Superliga. Um desempenho muito irregular no primeiro turno e um desempenho bem melhor no segundo, tanto que conseguiu ficar até à frente de Osasco ali na classificação final. Por que o Bauru foi tão irregular nesse ano e aquela derrota no Campeonato Paulista atrapalhou no começo da Superliga? Atrapalhou, lógico que atrapalhou. A gente tinha uma expectativa muito grande de chegar às finais do Campeonato Paulista, né? Chegar à final, ganhar ou perder, faz parte, mas você tem que chegar até a final. Então, lógico que atrapalhou, foi um divisor de águas ali. E outra coisa, a gente precisa entender também que esse ano a gente teve duas atletas estrangeiras, né, que gera uma adaptação, né? Uma americana que vinha jogar pela primeira vez no Brasil, que se adaptou muito bem, mas se adaptou ao jeito do brasileiro, mas até ela ganhar ritmo, ela chegou contundida no Campeonato Paulista, né, com suspeita de fratura por estresse na tíbia, então ela ficou um tempo parada, aí começou a jogar a Superliga, aí veio falta o ritmo de jogo, a própria confiança dela de estar num país novo, num voleibol que treina muito, tem muitas viagens, né? E aí a competição é muito forte e ela vinha de uma competição um pouco mais branda e aí fica muito difícil até ela ganhar esse ritmo, essa confiança, então gera uma adaptação. Depois teve a Polina, dificuldade, uma russa com dificuldade do idioma, mas ela entrou rápido, ela foi jogando, mas ainda com altos e baixos, né, para ver que essa segunda temporada dela vai ser melhor. Então tudo isso acarreta, né? E essa adaptação ninguém fala, só fala dos tropeços, a dificuldade de achar um sexteto. Nós jogamos com Tiffany e Gleice, Tiffany e Gabi Cândido, Tiffany e a Sara, e quando o time ganhou o corpo, que a gente estava subindo, melhoramos ali no segundo turno, fomos para a Copa do Brasil, tal, direto, segundo ano consecutivo, tiramos o primeiro ano no Rio, o segundo ano tiramos Osasco, com um jogo, né, espetacular lá dentro de Osasco. Ninguém fala disso, só fala do tropeço. E a gente estava ganhando, crescendo. Aí teve a parada da pandemia, que, ao meu ver, foi acertadíssimo. Tinha que parar mesmo. Tinha que parar porque é perigoso, né? A gente precisa saber, entender, a gente precisa entender qual momento estamos passando.
E aí teve essa dificuldade, nós tivemos esses tropeços, mas nada desses tropeços para fazer com que a gente melhorasse e crescesse durante a competição. E estava acontecendo isso, né? O tropeço do Campeonato Paulista foi 50% culpado do nosso início de Superliga. Ganha uma, perde, ganha, perde, aquela coisa ali, chegando, e aí no segundo turno nós já reviramos, voltamos, já começamos a vencer os 4 mil jogos, fomos para a Copa Brasil, já vencemos, tal, não, terminamos em quarto. Aí vamos jogar os playoffs. Nós e Osasco de novo. Aí, o confronto mais difícil, quarto e quinto. Jogaço. E aí, tudo isso. Então, foi um ano bem difícil, mas foi um ano muito proveitoso e muito aprendizado. Então, a gente entende isso. E a gente precisa não errar mais nesse sistema. Sim. Anderson, até um comentário sobre o que você fez da questão de adaptação. A gente já conversou com a Dani Lins aqui, e ela falou sobre um pouco da relação com a Polina, que teve um pouquinho de dificuldade no começo, que a Polina gostava de uma bola mais alta, e aí a Dani teve que se adaptar, né, com essa bola mais alta que a Polina gosta. E aí, com certeza, uma segunda temporada que já tem a Dani confirmada, e provavelmente o pessoal vai oficializar a Polina em breve, né, para continuar. Vai ser, já tem um entrosamento maior, facilita bastante. Sim, sim. É difícil, né? Voltar ao estilo dos anos 80 a jogar, tipo, com bolas mais altas, bolas mais seguras, né? E hoje em dia o jogo é velocidade o tempo todo, é um jogo mais rápido. Então, gera também essa adaptação na levantadora. Então, a gente são mais uma coisa que nós precisamos trabalhar o tempo inteiro com isso, né? Personalidades fortes. Então a gente tem que estar o tempo inteiro administrando pessoas, administrando gênios, que é complicado. Mas acho que foi bom, cara, foi bom. A gente precisa pensar para frente e seguir. Não vai voltar. Isso já passou. A gente já sabe como é que aconteceu e agora a gente já tem seguir daqui para frente, não tem que voltar da estaca zero. Então a gente agora já tem uma noção de como é. Então a gente vai fazer, vai melhorar e a gente precisa disso. Anderson, você falou, o César Bauru parou numa crescente, né? Porque o segundo turno foi muito bom. Até nas derrotas o time apresentou um bom desempenho contra grandes clubes, né? E também o único ponto fora da curva aí, talvez, da segunda parte, tenha sido aquela derrota na semifinal para o Rio, mas partidas ruins acontecem aí também, né? Ô Anderson, não sei se você pode adiantar alguma coisa pra gente, mas o Edinaldo tá doido aqui, tá querendo saber. Então tem que perguntar. Brenda Castillo, vem ou não vem? Você já pode adiantar alguma coisa do elenco aí pra gente ou ainda não? Rapaz, a Brenda Castilho é uma excelente atleta. A gente tem interesse sim de estar trabalhando com ela, mas ainda não posso estar dando aí. Tudo está numa negociação, entendeu? Ainda está em negociações. A gente precisa esperar ver como é que vai ser, como é que vai. Você vai aceitar a proposta. Tem toda essa parte da pandemia, essa coisa o Brasil ainda é um país então todo mundo com medo, você pode sair, não pode entrar, então a gente não dá para falar assim, ó, tá certo e ela vai vir. Vamos guardar que vai ter novidades, então a gente tem que esperar isso aí, não dá para eu afirmar a vocês, vai vir, depois não vem. E ainda tem essa, né, Anderson? Ainda tem essa também. Que tem que esperar o aeroporto abrir, talvez a Polina tá lá na Turquia, quando que vai permitir que ela volte? Não sei como é que vai ser, se ela chega agora, se chega daqui a pouco, então a gente tem que estar aguardando aí cenas dos próximos capítulos. Ô Edinaldo, então segura um pouquinho o coração, mas vai dar tudo certo aí, o Bauru vai vir forte para a próxima temporada. Isso. O Edinaldo também fez um comentário aqui, falou, bora treinar o passe da Tiffany. Se ela melhorar no passe, ninguém vai parar o Bauru. Você acha isso também, Anderson? A Tiffany melhorou bastante, rapaz. Ela vem jogando aí. O problema não é esse. O problema não é melhorar o passe da Tiffany ou o ataque de Ciclano. O problema é iniciar bem, ganhar confiança. Ela
ela não dá desespero. Lógico que todo mundo erra, ela não é uma exímia passadora, mas ela vem fazendo um bom trabalho. Ela tá fazendo o trabalho dela, tá pontuando, né? Então, um lance de pontuar, ela tem que melhorar nesse quesito, né? A gente trabalha passo todos os dias. E ela é uma menina muito aplicada, uma garota aplicada, que gosta de trabalhar, gosta de fazer. E ela tá fazendo, então a gente tem que ter paciência com a Tiffany. Ela era uma oposta que virou ponteira, era ponteira, virou oposta, então tem muita, né? Deixar ela solta o tempo inteiro atacando. Vamos ver se a Brenda Castilho vier, ou se outra Líbero jogar, que consiga ajudar ela um pouco mais ali. A Tassi ajudou muito ela dessa forma. Dava essa certa tranquilidade para ela. Então ela precisa ter tranquilidade. Anderson, não, só complementando, é porque a Tiffany também já bateu um papo com a gente aqui, foi muito legal. Ela falou dessa questão do passe, que ela acha que melhorou bastante nessa questão do passe, assim, nessa última temporada também, que ela está buscando se desenvolver nessa área, e que ela vê que muitas vezes o pessoal pega no pé nesse aspecto, mas que se for ver os números, ela falou muito de números, ela talvez esteja no mesmo patamar aí das outras atletas, né? E o Anderson, aproveitando só para finalizar o assunto, Tiffany, você pretende usar ela como ponteira ou oposta na próxima temporada? Ou não tem isso? Ela vai jogar como ponteira. A oposta vai ser a Polina. A oposta é a Polina. Já foi até anunciada a Polina. A oposta é a Polina. A Tiffany é ponteira. Então aí, pessoal, não tem dúvida aí, pessoal. Ô Anderson, só para terminar aqui também o Bauru, com o Pedrão tá um pouquinho, não tá muito bravo, não, só um pouquinho bravo. Ele falou, não mudem o foco. Vai trazer a taça agora ou não? Porque o povo pede a sua substituição. Como você lida com essas críticas aí, Anderson? O que eu falei para você é a opinião deles. Não tem... Gente, infelizmente, Pedrão, eu que vou continuar esse ano. Eu sei que você queria que viesse outro treinador, mas calma, vamos dar continuidade de trabalho. Quem sabe, próxima temporada. Isso aí, Pedrão. Quem sabe sua taça que você tá querendo aí não vem. Ó, o pessoal da Jovem Pan Esportes Bauru tá acompanhando a gente também. Eles que dão muita força aí pro projeto na cidade. Eu sempre vejo entrevistas aí do pessoal da Jovem Pan Esportes Bauru. Ô Anderson, quero falar um pouquinho agora do seu início como técnico. Até perguntaram mais no início da live, mas eu segurei um pouquinho. Como é que foi esse processo para você? Se eu não me engano, você pode me corrigir, você aposentou ali em 2012. Se eu estiver errado, você pode me falar. E aí, como é que foi esse processo para você? Foi o Igor, se eu não me engano, que perguntou. Como é que foi esse processo para você começar a ser treinador e a ida para a modalidade feminina ali? Que eu vi que você começou também na seleção militar feminina. Foi um caminho natural? Foi uma opção sua? Então, não, foi uma opção. Tudo leva a crer quando você para de jogar, né? Eu tive que me preparar para parar de jogar, né? Porque você largar aquilo que você faz durante muito tempo é complicado. E depois me ver também, vou fazer o que da vida, né? Aí não tinha uma formação acadêmica, então eu precisava continuar produzindo. E aí eu gosto de estar com os jovens, né? Na parte ali que nos últimos anos eu ajudava os jovens dentro da quadra. Então eu comecei a fazer isso. Eu vou continuar, vou fazer. E é uma coisa que eu gostei. E quando eu parei de jogar, tinha o Jarbas, que hoje é supervisor do Minas, lá. Ele falou, eu vou parar de jogar o ano que vem e eu queria trabalhar com você. Ele falou, quer mesmo? Eu falei, quero. Ele falou, lá na frente a gente conversa. Acabou a temporada. Ele falou, e aí, você quer trabalhar? Eu falei, quero. Ele falou, então você vem trabalhar comigo. Eu ia ser estatístico, pra você ter uma ideia, eu ia trabalhar na estatística. E aí eu comecei a trabalhar, mas não tive muito jeito, é muito complexo, eu tinha que dominar um pouco mais. E aí apareceu uma vaga na base do Minas. Ele falou, você quer ser técnico da base? Eu falei, quero. Ele falou, então tá, beleza. Aí começou todo o processo. Aí eu já tinha o CREF, né, o provisionado, que eu tive direito por ser campeão olímpico, né? E aí consegui o CREF provisionado e fui trabalhar. Comecei e não parei. Por isso que surgiu o feminino, né? E em seguida eu fui na seleção brasileira
com o Bernardo na masculina. E eu era atleta da seleção militar. Então, quando eu me aposentei, eu teria que ter saído da seleção militar, porque o edital fala que só pode participar da seleção militar se você estiver jogando, não qualquer liga. E eu estava me aposentando. E aí o comandante lá, que na época era o Major Pinheiro, hoje é Tenente Coronel, não sei, se não me engano, acho que é Coronel já. Ele falou, você não quer ser técnico da seleção feminina? Eu falei, quero. E aí foi uma coisa, foi acarretando, foi aparecendo as oportunidades e eu fui aproveitando essas oportunidades. Né? E aí foi a minha transição. Aí fui fazer curso de transição, fiz o curso da CBV, de treinadores, nível 2, nível 3. Vou fazer o nível 4 agora. E eu fui aproveitando as oportunidades e fui me preparando, fui estudando, fui procurando. Fui fazer estágio com pessoas. Fui assistente do Paulo Coco, assistente do auxiliar do Jaba, assistente do Paulo Coco, assistente do Marco Queiroga, e aí você vai aprendendo. Fui auxiliar do Bernardo na seleção masculina. Então, você vai aprendendo com o tempo, e aí se você estiver ali, você vai. Se você ficar, não sei, não quero, passa, seu tempo passa. Foi isso que aconteceu. Você chegou a comandar a seleção mundial militar, né? Foi inclusive campeões mundiais, não foi isso? Bom, fomos 2 vezes campeões mundiais, fomos campeões dos Jogos Mundiais Militares, que é como uma Olimpíada Militar, né? Lá na Coreia. Foi bacana. É muito diferente, Anderson? Claro que deve ter muita diferença, mas assim... Não, só tem a parte militar, né? Que você tem que ter... a hierarquia ali que é bacana, mas o voleibol, você joga, por exemplo, essas meninas que estão na seleção da China agora, a central de 99, ela era da seleção militar, a ponteira, então assim, praticamente uma seleção B da China ali que nós jogamos. E a seleção brasileira é muito forte também, né? Jogadores da Superliga que jogam. Eu tinha um grande time que se jogar a Superliga aí ia dar um trabalho. As minhas ponteiras eram Deise, Jussiele, Michele Pavão, Sueli. As opostas eram a Monique, Renatinha, Bruno Honório. Centrais era Natasha, Valesquinha. Trabalho não, é disputar nas cabeças aí. Ali dava pra jogar, A líbera era a Veridiana, as levantadoras era a Cláudia e a Ana Cristina, depois entrou a Priscila Eldes, que ainda continua ainda, não terminou, né? O tempo dela. E era bacana, era um time bem bacana. E o Anderson, essa experiência com o Bernardo, ali que você pediu para ele, você tem uma boa relação com ele, ele topou, te levou lá. O que deu para tirar dessa experiência? Com certeza você deve ter aprendido demais ali no tempo de comissão técnica com ele, campeão olímpico de novo, como agora no banco ali, né? Acompanhando de fora. O que deu para tirar dessa experiência também na sua formação como técnico, como pessoa? Primeira coisa que ele que eu aprendi foi que nós somos amigos e nós conquistamos muita coisa juntos, mas agora você está vindo e você precisa trabalhar, tem que aprender, tem que estudar, essa foi a primeira coisa que ele me disse. E depois tem que trabalhar, tem que fazer, tem que ajudar os molecados, tem que fazer com os caras. Então, ver o Maurício Souza comentando assim, o Lucarelli, o Wallace, os meninos que eu tava ali, que eu convivi, o William, o Bruno próprio, o Éder, o Lucão, o Sidão, todos esses meninos que estavam ali, ter o respeito deles é muito bacana, né? Não cheguei, eu sou isso, não, cheguei, fiz o meu trabalho, ajudei do jeito que eu tinha que ajudar, aprendi aquilo que eu tinha que aprender, né? Então esse é o legado. Então, quando eu falei para ela, eu queria fazer um estágio com você para poder, ele falou, lógico, vai fazer, é só você ver. E aí eu fui. Então teve tudo isso, né? Então teve uma coisa muito bacana, então essa troca é muito boa.
E poder estar de novo nessa disputa, nesse circuito é muito bom. Ficar de fora é complicado, mas eu gostei muito, foi muito proveitoso, né, de ambas as partes. Então, eu pude deixar um pouquinho também, né, eu pude contribuir um pouco também com as atletas e pude aprender muito mais, aprendi muita coisa. Lipe, todos eles, né, Maurício Borges, Escada, todos. Então, foi sensacional. Ô Anderson, e esse ouro aí foi muito diferente para você? Tá ali fora de quadro, o coração ficou um pouco mais apertado, a sensação é diferente, tanto dentro e fora? É lógico, você não tá o tempo todo ali, né? Então, tem um gostinho do... São sensações diferentes, mas o prazer é o mesmo, né? Ser campeão olímpico de novo é muito bom. Então, ver eles jogando, a superação deles ali, a gente na superação todo o tempo todo, né? Porque não é só eles o tempo inteiro, é toda a comissão, todo o grupo, né? Porque você se constrói vitórias no dia a dia, né? Nos detalhes. Então, foi muito bacana.